Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Nós estamos estudando a matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Estamos vendo aqui uma sequência de aulas sobre metrologia. Agora nessa aula a gente vai ver sobre as unidades de área e de volume. A área é uma grandeza derivada. A gente já viu isso lá na nossa aula sobre o SI, né? A unidade é o metro, que é a unidade base do comprimento. A área, ela já é uma unidade derivada, porque ela não faz parte daquela tabela das 7 grandezas base. Mas então, a área é uma grandeza derivada, cuja unidade base é um metro quadrado. O metro quadrado é, portanto, uma unidade de superfície. Assim como o comprimento, a unidade base de área também tem seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, da mesma forma que a gente viu lá o metro, decímetro, centímetro, milímetro, aqui também tem. Então, a unidade base da área é o metro quadrado. Então, os múltiplos que ficam para essa área aqui, eles têm a mesma denominação. Lembra que a gente viu sobre os prefixos? Então, o prefixo, ele continua o mesmo. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Porém, agora, como a base é metro quadrado, todos esses múltiplos e os submúltiplos também são elevados ao quadrado. Então, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado são os múltiplos. Já os submúltiplos, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Então, como a gente acha, por exemplo, a área de um cômodo de formato regular? Porque é isso que a gente vai ver no nosso dia a dia. É muito importante a gente saber achar a área. Por exemplo, vai fazer uma reforma e você precisa saber quantos metros de piso, quantos metros quadrados de piso, né? Então, você sabe provavelmente que para você achar a área de um retângulo, você multiplica a base vezes a altura, não é? É um lado vezes o outro lado. Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de uma planta de um depósito. Essa planta, ela tá toda coloridinha assim, porque é uma planta de uma ampliação. Então, a gente vai ver mais para frente o que significam essas cores aqui quando elas são utilizadas. Então, nesse caso, eu já falo para vocês que é uma ampliação, por isso que ela tá tão colorida assim. Então, aqui no depósito, eu vejo que um lado dele tem 1,85 metro, e o outro lado tem 1,95 metro. Então, a área eu vou achar multiplicando o 1,95 vezes o 1,85. Então, desculpa, aqui está errado. É 1,95 vezes 1,85. Eu vou achar a área. E eu também estou multiplicando o metro vezes o metro. Por isso, é metro quadrado, não é? Então, 1 metro vezes 1 metro quadrado. É por isso que você vai ter essa área de 3,61, que deveria estar aqui, esse 3,61 metros quadrados, certo? É uma coisa muito importante, gente, na questão de área, é metro quadrado. Tudo bem, todo mundo utiliza assim. Às vezes, a pessoa que está fazendo algum levantamento, para diferenciar de metro quadrado, quando ela vai se referir ao metro, ela fala como metro linear. Metro linear não é uma nomenclatura que a gente utiliza. O metro já é linear. Se ele não for linear, vai ser metro quadrado ou metro cúbico. Então, não utilize essa nomenclação de metro linear e metro quadrado. O metro quadrado é metro quadrado e aquilo que é linear é só metro. Então, eu preciso comprar 30 metros lineares de fio. Não, você precisa de 30 metros de fio, entende? Tem muita gente que, aliás, eu já vi em muitas tabelas, planilhas de orçamento, que a pessoa coloca assim, eu preciso de 32 metros lineares de fio tal. Esse ml aqui, ele não existe na tabela da medida de comprimento. Esse ml aqui, ele vai
existir na tabela de volume, quando a gente estiver falando de litro, né? Então, seria litro, decilitro, centilitro e mililitro. Aqui aparece o ml. Na medida de comprimento não aparece, certo? Esse foi só, assim, um adendo que às vezes a pessoa, para diferenciar a medida de área e medida de comprimento, ela usa essa diferenciação. Mas então agora a gente já sabe que não existe essa de metro linear, só metro mesmo, já está entendido que é linear. Então, a gente calculou aqui a área. Então, na hora da transformação de uma unidade para outra, a gente não pode mais utilizar aquele de 10 em 10. Por quê? Porque aqui está elevado ao quadrado. Então, aqui você vai contar os expoentes. Por exemplo, se você quiser transformar de metro para decímetro, quantos zeros? 2 zeros, né? Tem 2, o expoente é 2, então são 2 zeros por 100. Agora, se você quiser transformar de metro para milímetro, você já vai ter que usar 2, 4, 6. 6 zeros. Então, essa unidade vezes 100 mil. E na volta, a mesma coisa. Você não divide mais por 10. Agora, essa unidade, ela varia sempre de 100 em 100, para mais ou para menos. Então, voltando, você divide por 10. Indo, você multiplica. Voltando, você divide por 100. E indo, você multiplica por 100. E aí, a gente viu, lá na nossa tabela do comprimento, que em cada casinha você podia ter um número. Agora, o nosso expoente não é mais 1, agora o expoente é 2. Isso quer dizer que em cada uma dessas casinhas você pode ter 2 números. Então, se eu tiver uma informação em metro quadrado, por exemplo, eu quero transformar. Eu tenho uma informação lá que tem 12... Alguma coisa tem 12 centímetros quadrados e eu quero saber quanto isso equivale em milímetros quadrados. Então, eu tenho 12 centímetros quadrados e quero saber quanto equivale isso em milímetros quadrados. Então, o 12, o meu último número inteiro é o 2. Mas nessa casinha eu posso colocar 2 números. Então, o 12 vai inteirinho aqui no centímetro quadrado. E aí eu chego aqui no milímetro. Então, o milímetro, 12 centímetros é igual a 120 milímetros. Então, voltando aqui, nós temos o 12, o último número inteiro é o 2, mas como cada casinha dessa acomoda 2 números, eu posso colocar o 12 inteiro aqui. E para eu chegar no milímetro, eu também preciso de 2 casinhas. Então, 2 zeros. Então, 12 centímetros quadrados equivalem a 1.200 milímetros quadrados. Eu posso também multiplicar. Então, a gente sabe, daqui para cá, sempre indo para a direita, eu multiplico por 100. Então, se são 12 centímetros, 12 vezes 100, eu obtenho 1.200 milímetros quadrados. Agora, para voltar, funciona da mesma forma. E se você estiver voltando, não é mais multiplicado, agora já é dividido. Então, cada vez que você voltar, você vai dividir por 100. Então, se eu tivesse aqui um número no metro e eu quero descobrir o quilômetro, eu tenho que multiplicar por 100, mais 100 e mais 100. Eu tenho que dividir, porque agora eu estou voltando. Então, voltando é dividindo, e indo para frente é multiplicando. Então, se eu tivesse aqui 754,18 metros quadrados e eu quero saber quanto é isso em quilômetros quadrados, eu coloco o nosso último número com a vírgula e mais 1, porque são 2 números em cada casinha. Então, eu coloco aqui o 54, completo com o 7,
0,18, já vai lá para o nosso decímetro quadrado. Para eu chegar no quilômetro, eu vou completando com zeros. Essa vírgula que está aqui sai e vem para cá. Certo? E a mesma coisa a gente vai ver aqui na questão do volume. Então, o volume, ele também é uma grandeza derivada. E a unidade base dele já é o metro cúbico. Assim como o comprimento e a área, a unidade base de volume também tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, agora, a unidade base é o metro cúbico. E os múltiplos e os submúltiplos também são todos elevados ao cubo. Então, como a gente acha o volume de uma caixa d'água, por exemplo? Essa questão é para todas as coisas que têm volume. Então, uma caixa d'água, uma piscina, como que você acha isso? Você vai fazer a base vezes a altura vezes a profundidade. É um lado vezes o outro lado vezes a altura ou a profundidade, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, 6 metros vezes 3 metros vezes 2 metros. Isso nos dá 36. E aí o metro é um metro cúbico. Por isso que a unidade de volume é sempre em metros cúbicos, porque ela está trabalhando com 3 dimensões. E aí a área, ela trabalha com 2 dimensões, é uma superfície, é um lado vezes o outro lado. Ela não tem profundidade, né? Então esse daqui, como ela trabalha com 3 dimensões, a unidade dela é o metro cúbico. E aí como é que a gente vai fazer essa transformação? Nesse caso, como já é o metro cúbico, ele sempre vai de 1.000 em 1.000. Se ela está indo para a direita, ele vai multiplicando por 1.000. E voltando aqui para a esquerda, ele vai dividindo por 1.000. Lembra que eu falei que é sempre o número do expoente? Então, o número do expoente, nesse caso é 3, né? Então, são 3 zeros, ou seja, 1.000. E aí a gente entra na questão que a gente falou das unidades derivadas. A gente não utiliza muito, tratando de capacidade, de volume, a gente não utiliza muito a questão do metro cúbico, a não ser em questões de construção, né, de concreto, de areia, a gente se refere a isso como metro cúbico. Mas no dia a dia, se a gente trata de volume, a gente fala de litros, não é? Então a gente já viu em outra aula que o metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. Não é? Então, se o metro cúbico equivale a 1.000 litros, vamos dizer assim, eu tenho 1 metro cúbico e eu quero chegar no decímetro cúbico. Então, eu tenho que multiplicar por 1.000, certo? Então, eu multiplico isso daqui por 1.000. Isso daqui deve dizer 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. E a volta eu divido. Então, 1 decímetro cúbico voltando para 1 metro cúbico, eu divido por 1.000. Então, é 0,001 metro cúbico. Então, gente, 1 litro equivale a 1 metro cúbico. Então, nesse caso aqui que a gente viu, que a gente achou o valor de 36 metros cúbicos, como que a gente faz para saber quantos litros, então, cabe nessa caixa d'água? Então, 36 metros cúbicos. Eu coloco, ou eu uso a questão das casinhas, lembrando que agora em cada casinha tem 3 números, ou eu simplesmente multiplico. 36 metros vezes 1.000 é igual a 36.000 decímetros cúbicos, que também é igual a 36.000 litros. Então, 1 litro, agora você sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, e para você sair do decímetro cúbico e chegar no metro cúbico, você divide por 1.000. Então, basicamente, essa é a conta que você vai fazer para fazer as transformações. Isso você vai utilizar muito no seu dia a dia, então é uma questão de prática. Monta a tabela, vai praticando. Se você achar melhor
pela multiplicação, utilize a multiplicação. Se você achar melhor preencher a tabela, preencha a tabela, mas de qualquer forma, pratique de uma forma que fique bem claro isso na sua cabeça, tá certo? Então, nós acabamos de ver as unidades de área e de medida. Então, a gente se vê na próxima aula. Eu espero vocês lá. Até mais. Um grande beijo. Tchau, tchau.